Eles não são mais inteligentes, não são mais fortes fisicamente, não tiveram mais sorte. Ainda assim, quando tudo desmorona, eles permanecem de pé. Enquanto outros se desesperam, reagem impulsivamente ou se perdem no ruído emocional, os inabaláveis parecem operar em outro nível. Não porque não sentem dor, medo ou pressão, mas porque aprenderam algo que a maioria jamais aprende. E esse segredo não está em livros de autoajuda, frases prontas ou discursos motivacionais. Está em uma postura interna silenciosa, quase invisível, mas devastadoramente poderosa. Hoje, você vai entender por que algumas pessoas nunca quebram mesmo quando tudo conspira contra elas, e por que esse conhecimento assusta tanto quem vive de validação, aprovação e controle externo. Mas antes, preciso te avisar, se você procura conforto, esse vídeo não é para você. Aqui não existe anestesia emocional, existe clareza. A maioria das pessoas acredita que o problema começa quando algo dá errado. Uma perda, uma traição, um fracasso financeiro, uma humilhação pública, uma injustiça. Mas o verdadeiro colapso começa antes. Começa na forma como a mente foi treinada a reagir. Desde cedo, somos ensinados a buscar estabilidade externa. Segurança no dinheiro, nas pessoas, nos cargos, na opinião alheia. Criamos raízes em coisas que não controlamos e depois nos surpreendemos quando o chão desaparece. O inabalável faz o oposto. Ele constrói sua base onde ninguém pode tocar. Enquanto o frágil pergunta, e se eu perder? O inabalável pergunta, o que em mim permanece, mesmo quando tudo se vai? Essa pergunta muda tudo. Porque quem depende do mundo para estar inteiro, quebra quando o mundo muda. E o mundo sempre muda. Externamente, você pode não notar nada de especial. Os inabaláveis não fazem alarde. Não precisam se provar. Não vivem se explicando. Mas internamente, existe uma diferença brutal. Eles não negociam com o caos. Quando algo dá errado, a maioria entra em diálogo com o problema. Reclama, racionaliza, busca culpados, se vitimiza ou tenta controlar o incontrolável. Isso drena a energia, distorce a percepção e enfraquece a postura. O inabalável observa. Ele sente o impacto, mas não se mistura com ele. Existe uma separação clara entre o que acontece e quem ele é, entre o evento e a identidade. Isso não é frieza, é domínio. Quem não domina a própria mente vira refém das circunstâncias. Quem domina, transforma circunstâncias em matéria-prima. Poucos entendem isso. O silêncio mais importante não é externo, é interno. A mente comum é barulhenta. Opiniões, julgamentos, medos, projeções, cenários imaginários. Um ruído constante que impede qualquer resposta inteligente. O inabalável treinou o oposto. Ele silenciou o impulso de reagir imediatamente. Quando a pressão chega, ele não responde no mesmo nível emocional. Ele cria espaço, e nesse espaço, o controle retorna. É por isso que, em situações críticas, essas pessoas parecem mais lúcidas. Não porque sabem mais, mas porque pensam melhor sob pressão. Enquanto outros entram em pânico, eles enxergam opções. Enquanto outros explodem, eles observam padrões. Enquanto outros se perdem, eles se organizam internamente. E isso assusta, porque quem grita quer controle. Quem se mantém calmo já tem. Aqui está um erro comum: achar que o inabalável não sofre. Ele sofre. Ele sente medo. Ele sente dor. A diferença é que ele não dramatiza internamente. Ele não constrói uma narrativa de tragédia sobre o que acontece. Ele entende que sofrimento é parte do processo, não a definição dele. A maioria das pessoas sofre duas vezes, uma pelo evento, outra pela história que cria sobre o evento. O inabalável sofre uma vez e aprende. Isso o torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Porque alguém que não se destrói internamente quando cai, sempre volta mais sólido. Todo inabalável passou por um momento decisivo. Um ponto de ruptura. Um instante em que algo dentro dele precisou morrer. Talvez tenha sido a necessidade de aprovação. Talvez a ilusão de controle. Talvez a dependência emocional. Talvez o ego frágil que precisava ser validado. Esse momento não é bonito. Não é cinematográfico. É silencioso e solitário. É quando a pessoa percebe que ninguém vai salvá-la. E, ao invés de se vitimizar, ela assume responsabilidade total. Esse é o nascimento da força real. Não a força que impressiona, mas a que sustenta.
Existe uma postura comum entre os inabaláveis. Eles não explicam demais. Eles não tentam convencer. Não imploram compreensão. Não disputam atenção. Eles sabem quem são e isso transparece. Postura não é linguagem corporal apenas. É energia interna organizada. É coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando essa coerência existe, o mundo responde diferente. Pessoas respeitam sem saber por quê. Conflitos se dissolvem antes de começar. Autoridade se estabelece sem esforço. E tudo isso vem de dentro. Agora, aqui está o segredo que poucos entendem e que muda completamente o jogo. Os inabaláveis não tentam evitar a dor. Eles a integram. Enquanto a maioria foge do desconforto, eles o usam como treino, como forja, como teste de alinhamento interno. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecer a postura. Cada perda é um ajuste de identidade. Cada pressão revela onde ainda existe apego. Eles não perguntam por que comigo, perguntam o que isso está me ensinando sobre mim. Essa mentalidade cria algo raro, estabilidade interna independente do ambiente. E quem tem isso, não pode ser controlado. É aqui que tudo converge. Quando você entende que não precisa controlar o mundo para estar em paz, o mundo perde poder sobre você. Quando você para de reagir a tudo, começa a escolher. Quando você abandona a necessidade de provar algo, sua presença fala mais alto. Esse é o ponto em que a dor deixa de ser ameaça e vira ferramenta, onde o medo deixa de paralisar e passa a orientar, onde a pressão deixa de esmagar e passa a lapidar. Nesse ponto, você não quebra, você se torna inabalável, e isso muda tudo. Se você chegou até aqui, algo em você já entendeu, talvez não racionalmente, mas internamente. Agora, eu quero saber, você já passou por um momento que quase te quebrou, mas te transformou? Comente aqui embaixo. Eu não quebrei. Se você percebeu que a dor não te destruiu, ela te construiu. Se esse conteúdo fez sentido, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de conhecimento sem frases vazias, sem motivação barata, se inscreva no canal. Aqui, a força não é barulho, é postura. E quem entende isso, nunca mais é o mesmo.